Amém? Bem, vamos a um slide aqui. Foi tudo. Espera que ele compartilhou, foi tudo aqui. Shalom, povo de Deus! Shalom. Rapaz, tudo engarrafado. Cheguei agora, vamos nessa. Estou aqui na área. Amém. Vou dar uma notadinha aqui, deixa eu dar uma olhada aqui quem está aqui presente. Deixa eu ver os levitas, as dançarinas, todo mundo que está aqui, porque é aquela coisa, quem não tiver no discipulado não vai estar na escala, entendeu? Então, todos aqui têm que estar buscando conhecimento da palavra de Deus. Então, pronto, tá de olho aqui. Manda ver aí, pastor Denis. Amém. Bem, quero trazer algumas máximas aqui, né, que são importantes. O lugar que Deus está nos guiando requer novos hábitos, né? Não há mais lugar para o velho homem. E isso é um posicionamento, isso é uma decisão, e isso depende de exclusivamente cada um de nós. Não pense de que o Senhor vai se manifestar através de você para fazer aquilo que você precisa fazer. Então, o lugar que Deus está nos guiando agora requer novos hábitos, nova forma de pensar, né? Uma vida de oração constante. Então, posicione-se. Sem que você se posicione, não vai acontecer nada. Amém? Segunda máxima aqui. Você jamais poderá ter uma mente cristã. Quando a gente fala de cristão, a gente está falando de quê? De pequenos cristos, de ser como Jesus é. Tá? Em uma certa proporção, cristão é aquele que manifesta a pessoa de Jesus. Então, jamais poderemos ter uma mente como a de Jesus sem, ler as Escrituras. E isso precisa ser de forma regular, porque nós não podemos ser influenciados por aquilo que nós não conhecemos. Se nós não nos relacionarmos com a pessoa de Cristo, que Ele é a própria palavra, não haverá conhecimento dele, não haverá influência dele sobre nós, não haverá transformação, não haverá mudança. Você entende isso? Então, não podemos descuidar. Quanto mais nós nos relacionarmos com o Senhor, menos teremos de nós e mais teremos dele. E esse é o propósito, para cada um de nós. Esse é o alvo a ser perseguido e alcançado, de sermos como ele é. Ser cristão é mais do que apenas uma conversão instantânea. Muitas pessoas acreditam que no momento que aceitou Jesus, ali já aconteceu tudo, já se deu tudo, já está pronto, mas essa não é uma verdade. Não é algo instantâneo, mas é algo progressivo, é algo processual que vai acontecer diariamente, pelo qual nós vamos crescer, sendo cada vez mais semelhantes a Cristo. É algo diário. Todo dia nós precisamos estar refletindo sobre os nossos atos, as nossas atitudes, o nosso pensamento, o nosso modo de falar, e estar buscando conformar toda essa nossa forma de ser com a palavra, com Cristo. Tá? Então, temos que cambiar, fazer essa troca. Tá? Como a Bíblia fala que nós devemos nos despojar do velho e nos revestir do novo. O velho é quem éramos e o novo é Cristo. Então, nos despojar do velho homem e nos revestir de Cristo. Amém? Então, a vida cristã ela não é baseada em sentimentos. Tem muitas pessoas que querem se arrepiar, querem sentir, querem tremer, querem algo de sorte que hoje
os cultos muitas vezes viraram um verdadeiro palco, né, e não altar. O pregador, o pastor, ele fica ali faltando dar cambalhotas, saltos para atrair atenção para ele, para aquilo que ele está fazendo. Quando nada disso é necessário, né? O que é necessário somente é a unção, a presença de Deus. Então, nós precisamos buscar cada vez mais nos aproximar do Senhor, ser cheio do Senhor, né? E não buscar emoções, né? Não é também total razão, mas fé. O meu justo viverá pela fé. Tá? É crendo, depositando nossa fé, nossa confiança no que a palavra de Deus diz e nos movendo por essa palavra. Nós vamos ter resultados. Nós vamos ver as coisas acontecerem em nossa vida e através dela. Amém? Vai as questões aí, né? Da nossa primeira aula. Sou eu um discípulo de Cristo? Né? Será que eu sou um discípulo de Jesus? Quem pode ser um discípulo de Cristo? Então, a proposta do nosso tema, né, hoje é o que é ser um discípulo de Jesus. Okay? Qualquer pessoa que quiser perguntar, que quiser contribuir com um pensamento, pode pedir oportunidade e pode participar, ok? Então, o que é ser um discípulo de Jesus? O primeiro fato é nos questionar se somos, né, ou quem pode ser um discípulo de Cristo. João capítulo 8, versículo de 31 a 32, Jesus vai dizer o seguinte: se vocês, né, então Jesus disse aos judeus que haviam crido nele, se vocês permanecerem na minha palavra, são verdadeiramente meus discípulos. Conhecerão a verdade e a verdade vos libertará. Amém? Então, permanecer na palavra e a palavra que é a verdade, ela terá um efeito em nossas vidas de libertar-nos, ok? De nos esclarecer, de abrir os nossos olhos, abrir o nosso entendimento, ok? Como diz a palavra, né? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Como diz a canção, eu queria dizer, liberta-me de mim. Esse é um dos nossos inimigos, né? São três. Um dos nossos inimigos somos nós mesmos, né? Nosso eu, a nossa carne, nossa natureza terrena, carnal, com a qual nós convivemos, né? Até nós sermos glorificados, termos o nosso corpo glorificado, nós vamos, onde esse corpo, essa carne será aniquilada, nós vamos conviver com essas duas naturezas. E nós teremos sempre que estar decidindo quem vai governar a nossa vida. Se o espírito ou se a carne. Amém? Bem, quero dizer o seguinte, esse primeiro módulo que nós vamos estar estudando, né, que são de 11 aulas com essa de hoje, são 10 aulas com essa aqui que eu acrescentei, né, ela vai trazer para a gente os fundamentos da fé cristã. Tá? Fundamentos são base, na qual a nossa vida ela será afirmada, edificada. Se não houver uma base sólida, em algum momento, nós vamos dar para trás. Em algum momento, nós vamos ruir, cair. Entende? Então, nós precisamos estar muito bem alicerçados sobre as bases da fé cristã. Nós precisamos conhecer para que nós não sejamos enganados, para que nós venhamos saber como agir e reagir diante de cada situação que se levanta. E a comunidade é um excelente laboratório. Né? Quantas experiências a gente tem ali? Quantas coisas nós vemos ali? Né? Alguns que não suportaram o que acontece ali, o que viram ali, pularam fora. Né? Mas se você estiver bem fundamentado, não vai acontecer isso. Amém?
Então, nós vamos ver essas verdades, esses fundamentos, que ela não é somente uma introdução para quem é um novo convertido, mas é uma revisão essencial para todo cristão que deseja crescer em profundidade espiritual. Amém? Lembre-se, a nossa vida não é baseada em achismos, no eu penso, eu acho, não é em emoções, mas no que o Senhor diz em sua palavra, e a gente precisa conhecer isso. Então, o que é ser um discípulo de Cristo? Nós lemos aí o texto de João, que se nós permanecermos na palavra, permanecer implica em, primeiro, conhecer e, segundo, obedecer, permitir ser moldado por ela. Então, esse verdadeiramente é um discípulo do Senhor. E outra, essa verdade, ela vai trazer libertação em nossa vida. Em quê? Em conceitos, valores, princípios, os quais nós colocamos como base para a nossa existência, para a nossa vida. E essas bases a gente lida no dia a dia, com pessoas, na família, no trabalho, por aí vai. E muitas dessas bases trazem sérios problemas para todos os nossos relacionamentos e para tantas coisas, tantas decisões na vida. Então, como disse Jesus na sua oração sacerdotal, de que o Pai os guardasse na palavra, porque a sua palavra, ela é a verdade. Amém? Jesus, ele não chamou ninguém para ser crente. Ele não chamou ninguém para que acreditasse exclusivamente nele, de que ele era quem ele é. Ele não foi isso que ele requereu das pessoas, mas de que cada uma se tornasse um discípulo, um aprendiz, um seguidor, um imitador de Cristo, sendo moldado pelo seu ensino, sendo moldado pelo relacionamento com ele. Então, o que é ser discípulo? É viver e conhecer e imitar a Cristo. É essa a sua proposta? É isso que você quer para a sua vida? Porque toda transformação, ela é um processo que é doloroso, E o Senhor quer que nós venhamos nos humilhar. Aí já é um processo que já dói, de admitir quem nós somos de verdade, quando ninguém está olhando para nós, de poder confessar isso, de poder abrir mão disso. Tudo esse processo é doloroso. E essa é a proposta para aqueles que querem se tornar um discípulo de Cristo. E aí, está disposto ou já essa vai ser a sua última aula? Está disposto? Então, quero trazer algumas máximas, algumas verdades, algumas proposições da doutrina da palavra de Deus. A primeira, nós vou citar elas e vamos ver cada uma delas. O discípulo, vamos ver aqui. O discípulo, ele é chamado para seguir diariamente a Cristo. Seguir o quê? Todos os dias, tá? Todos os dias nós precisamos andar com Jesus. E se nós acordamos apressadamente, sem antecedência, a gente está caminhando sozinho e a gente está sujeito a tropeçar, a errar. Nós precisamos estar ali, como aquela imagem ali, lado a lado com Jesus, caminhar diariamente. Vamos ver aí Lucas 9, 23, que diz o seguinte: Jesus dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue-se. É renunciar à própria vida. É renunciar, é morrer para si mesmo. Negue-se a si mesmo dia a dia. Tome a sua cruz e siga-me. Esse é o preço para quem decide seguir a Jesus. De abrir mão da própria vida, de morrer. O próprio Jesus declarou que se o grão de trigo ao cair na terra não morrer, fica ele só. E o processo de morte é doloroso. Mas se morrer, dá muito fruto, e é isso que o Senhor espera de mim e de você.
de que possamos dar muitos frutos. Tá? De que por trás de cada um de nós possa haver uma multidão. Tá? Não sei se de 10, de 100, de 1000. O Senhor fala em um dos livros, né, proféticos, de que o menor seria líder de 1000 e o maior, uma nação. E aí, a sua fé te levará até onde? Porque essa é a base para essa conquista. Amém? Então, seguir ao seu dia a dia. Então, seguir Jesus diariamente. Segunda máxima, né? O discípulo ele ouve e obedece a palavra. Né? E essa é uma crise que nós estamos vivendo hoje, onde as pessoas têm essa dificuldade de ouvir e de obedecer. Mateus 7, 24 a 27 diz: todo aquele que ouve as minhas palavras, né, e não deixa de lado, né, mas pratica, será comparado a um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Então, há prudência, há um zelo, há um temor, há uma consideração, há uma responsabilidade com aquilo que Cristo tem nos falado através da sua palavra. Queridos, cada reunião nossa, cada momento nosso em que a palavra ela é aberta, ela é lida e ela é explanada, é o próprio Cristo falando. Né? Mas o quanto temos mudado naquilo que nós temos ouvido? Essa é uma responsabilidade nossa. Né? De temor ao Senhor, de decisão, nós precisamos ter responsabilidade com cada palavra que nós recebemos do Senhor. Porque aquilo que Ele está falando para nós é o que Ele busca ser mudado em nós. Sabe? E quanto mais você ouve a mesma palavra, o Senhor está sendo enfático de que aquilo precisa ser mudado. Quantas vezes você ouviu a mesma palavra e já mudou naquilo que você ouviu tantas vezes, repetidas vezes? Deus está falando e Ele tem pressa nessa mudança, nessa transformação. Né? Nós precisamos orar, precisamos jejuar, né? para quebrar o poder dessa carne, para que ela se submeta ao Senhor. Por isso Paulo falava, eu esmurro e reduzo a servidão. Isso é decisão, querido. Não é literal, né? Como a igreja fazia no passado, o alto flagelo, com chicotes se cortando, trazendo aquilo que Paulo falou de forma figurada para forma literal, esmurrar a carne. Não, ele está falando de decisão. Tá? De você ter força, né, de vontade para mudar. Okay? Então, aquele que tem ouve as minhas palavras e pratica será comparado a um homem prudente que construiu a casa sobre a rocha. Tá? Uma casa bem alicerçada e firmada sobre bases sólidas. Né? A palavra de Deus ela é essa base sólida. Aquele que nessa palavra crê e confia não será confundido nem envergonhado naquele dia. Amém? E aí diz que essa casa que foi edificada sobre a rocha, caíram chuvas, transbordaram rios, sopraram ventos e bateram com ímpeto, com força, com violência contra aquela casa. Essas citações que eu trouxe é de outras versões da Bíblia. Né? E ela não desabou, porque ela tinha sido construída sobre a rocha. Amém? Você não será humilhado, você não será envergonhado, você não será confundido se você alicerçar a sua palavra, a sua vida sobre essa palavra. Então, decida conhecer essa palavra, decida obedecer essa palavra, decida se mover sob essa palavra. Amém? E todo aquele que ouve essas palavras, essas minhas palavras, e não as pratica, será comparado a um homem insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Né? Muitas pessoas se decidem por Cristo, mas
elas ficam só em ouvir um pouquinho aqui, ouvir um pouquinho ali, mas ela não busca, ela não tem o seu relacionamento com o Senhor, ela não tem uma busca pelo aprendizado, por edificar a sua vida sobre aqueles princípios, sobre aquela verdade. Então, qualquer vento de doutrina vem, qualquer filosofia, qualquer falso ensino, ela é engoldada, presa por aquilo e se perde. Então, é importante, quando vem a enfermidade, quando vem o luto, quando vem a questão da perseguição, essa pessoa se vai, essa pessoa se perde na caminhada, porque não teve a sua vida alicerçada sobre a rocha, sobre Jesus. Quando vem os escândalos, os problemas dentro da igreja, essa pessoa ela não permanece, porque a sua vida foi edificada sobre a areia. Ela dá ouvido à voz do diabo, à voz do mundo, a voz de quem não tem compromisso com Deus, e ela vai por esse caminho, porque não alicerçou a sua vida na base sólida que é a palavra de Deus. Então, quando vem as chuvas, quando transbordam os rios, quando os ventos vêm e batem com violência contra essa casa que foi edificada sobre areia, ela cai e grande é a sua ruína. Okay? Terceira proposição. O discípulo ele cresce em relacionamento com Cristo e com a igreja. É importante esse relacionamento com Cristo. Ele precisa ser diário. Ele precisa ser intencional. E com a igreja, existe uma turma grande de desigrejados, de pessoas que acham, que acreditam que estão no corpo, não se reunindo nele, não estando presente no templo. Isso é engano, isso é engano. A igreja ela é fundamental no nosso aperfeiçoamento, no nosso aparelhamento. A igreja ela tem esse papel de edificarmos uns aos outros, de fortalecermos uns aos outros, de orarmos uns pelos outros. É um cuidado que precisa ser mútuo. E o Espírito que tem atuado no presente tempo, no nosso tempo, é um Espírito que tem levado as pessoas a viverem isoladas, separadas umas das outras. As pessoas estão só. E até quando essas pessoas que têm ficado isoladas por esse espírito desse tempo, mesmo quando ela está junta, ela está só. Ela não se sente com outras pessoas, mesmo tendo uma multidão ao redor dela. Por causa desse espírito do tempo, desse tempo. Então, a igreja ela tem um papel fundamental. Amém? E nós não podemos deixar de nos reunir. Nós precisamos amar este lugar. Nós precisamos honrar este lugar. Saber de que ele é importante, de que quando você não está presente, você faz falta. A sua presença, ela ministra a outros, mesmo quando você não diz nada. Por isso é importante você estar lá. Amém? Atos 2, 42 a 47. Diz o seguinte, de que aqueles primeiros cristãos, eles perseveravam no ensino, na doutrina transmitida pelos apóstolos, na comunhão, no relacionamento, no partir do pão, nas ceias, nas orações, e em cada alma havia temor. Muito prodígio, sinais eram feitos por meio dos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Essa era a vida da igreja, onde o Senhor estava ali no meio deles. Então, ali eles vendiam as suas propriedades e bens e distribuíam entre todos na medida de que alguém tinha necessidade. Então, essa foi uma prática da igreja primitiva, de terem tudo em comum. Eles não estavam presos a nada. Eles visavam de que todos fossem supridos nas suas necessidades. Mas, muito embora nós estamos vivendo um tempo diferente desse,
mas nós precisamos estar preocupados uns com os outros, né? Em saber qual a necessidade do meu irmão e poder ministrar essa necessidade segundo a minha possibilidade. E se eu não puder fazer isso sozinho, eu posso me unir a um, a dois, a três ou a toda a comunidade com a finalidade de nos ajudarmos, né? Todo mundo sendo pastoreado, todo mundo sendo cuidado uns pelos outros, né? Precisamos exatamente trabalhar pela unidade. Também. Nós somos comparados a um corpo. Muito embora em um corpo existam muitos membros, funções diferentes, mas somos um. E quem desprezaria alguma parte do seu corpo? Alguém gostaria de entregar o dedo aí para alguém, a mão para alguém? Então, todos neste corpo são importantes. E se você tem um cortezinho, por menor que seja, todo o corpo sente. Agora, quando isso acontece na igreja e que ninguém sente, alguém falta, ninguém sente falta. Alguém está padecendo algo e ninguém nem comunica, nem nada. Como é que podemos chamar igreja? Como é que podemos ser chamados de corpo de Cristo? Como é que podemos dizer que estamos em Cristo, quando não temos o mesmo sentimento de Cristo, o mesmo pensamento de Cristo, a mesma atitude de Cristo? E isso porque não estamos sendo moldados pela palavra de Cristo. Isso é muito sério, isso é muito sério. Diariamente perseveravam unanimemente no templo, partiam pão de casa em casa, tomavam suas refeições com alegria e singeleza de coração. Veja, uns na casa dos outros, não com o propósito de fofocar, de falar mal, de difamar, mas de edificar, de fortalecer, de ministrar uns aos outros, porque a ministração que vai trazer edificação, ela não só ocorre através dos 5 ministérios, que é o de mestre, de pastores, evangelistas, apóstolos, profetas, não somente, mas todo o corpo, ele exerce ministérios. Todos são capacitados pelo mesmo Espírito, a aconselhar, a orientar, a ensinar. E você precisa se dedicar a aprender, a crescer na unção para ser um ministro, no corpo. Amém? Então, e eles louvavam a Deus, né? A vida da igreja era tão atraente que caía na simpatia dos de fora, dos que não faziam parte da igreja. E isso levava com que fosse sendo acrescido ao corpo, à igreja, as pessoas que iam sendo salvas. Tanto a vida ministrava, quanto também a manifestação através de cada discípulo, pregando, anunciando, ensinando, cumprindo com a ordenança de Cristo. Hoje nós vemos o quê? As pessoas voltadas para si mesmas. As pessoas são egoístas. As pessoas não querem nem abrir a sua casa para outros. São muitos temores, são muitas dificuldades que nós precisamos vencer tudo isso aí. Precisamos uns dos outros. Como diz a canção, eu preciso de você, você precisa de mim, nós precisamos de Cristo até o fim. Amém? Veja de que, porque nós não estamos vivendo isso aí, está havendo uma disfunção desse organismo chamado corpo. E o que é que nessa disfunção nós vemos toda sorte de pereba, de doença, ao ponto que o mundo está escandalizado com aqueles que são chamados cristãos. É muito sério, querido. É triste isso. Os escândalos que acontecem dentro da igreja. Agora, se nós estivéssemos próximos uns dos outros, todo mundo sendo pastoreado uns pelos outros, dificilmente alguém iria andar errado. Se alguém decidisse andar errado, é porque esse decidiu não fazer mais parte do corpo. Mas tem muita gente que está dentro da igreja, e que está, sabe, cometendo fazendo aquilo que não deveria fazer. Está faltando temor,
Está faltando Cristo no centro, né? Outra proposição aqui, o discípulo ele é chamado para fazer outros discípulos, né? Hoje nós estamos voltados para nós mesmos e não queremos sair do casulo, né? Não estamos indo em busca de outros. Essa é uma tarefa de forma individual e de forma coletiva. Nós podemos fazer isso, né? Nos unindo, né? De 2 em 2. Podemos sair como igreja. Todos precisam se mobilizar com a finalidade de cumprir as últimas orientações, né, que Jesus deu, lá em Mateus 28, 19 e 20, antes dele partir, ele vai dizer, vão, façam discípulos, né, façam aprendizes, vão, se tornem matrizes e vão se reproduzir em outros, né, fazer discípulos de todas as nações, o mundo inteiro é o alvo, meu e seu. Nós precisamos nos preocupar não somente com a nossa vidinha, mas nós precisamos nos preocupar com tudo que está acontecendo no mundo. Nós precisamos orar, precisamos nos dispor a ir, e o Senhor chama alguns para isso, mas para esses que se dispõem, que têm a chamada para ir para fora, alguns têm que manter, segurar a corda enquanto esses vão, que é investir financeiramente nesses. Né? Isso é igreja, isso é estar debaixo da autoridade de Cristo. Sabe a amplitude dessa autoridade de Cristo? Ele disse, todo o poder me foi dado no céu e na terra. E é debaixo dessa autoridade que ele fala para mim e para você, vão e façam discípulos. E o que é que nós estamos fazendo com essa ordem? Ignorado, empurrado com a barriga, achando que é para outros e não para mim. O que é que nós temos feito com essa ordem? Onde é que está a autoridade de Jesus sobre as nossas vidas? Quando tudo que ele nos diz é vão e façam discípulo, e nós estamos fazendo o quê? Que vergonha, na verdade. Então nós precisamos nos posicionar, né? E a promessa de que ao fazer isso, né, eles vão batizar no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado, né? E a promessa é que eis que vocês não estão sozinhos nessa tarefa. Eu estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Amém? Reflita sobre isso, né? Peça ajuda ao Senhor para mudar isso dentro de você. Ok? Porque já ouviu dos militares, ordem dada é ordem realizada? Né? É mais ou menos isso que diz, né? Tarefa dada é tarefa cumprida. Onde é que estão, né, os eleitos de Cristo, os chamados, né, para servir? Onde é que estão eles? Então, primeiro ponto aqui é o chamado ao discipulado. Né? Jesus, ele nos chama para estar com ele. Muitas pessoas, inicialmente aqui, falaram da questão do aprender, do aprender, do aprender. Aprender para falar, e aprender muitas vezes falando de ter um conhecimento, né? De ter o saber. Mas mais do que ter o conhecimento, para mim o mais importante é o ser, sabe? Nós precisamos ser aquilo que nós vamos ensinar, pregar, falar. Então nós precisamos ser transformados para que, ao fazer com a mão, a gente não venha destruir com a outra, sabe? Porque nós não fomos transformados. A gente acaba construindo e destruindo, sabe? Então nós, principalmente nós, liderança, né? Tem muitos líderes aqui, pastores, nós precisamos ter esse cuidado de sermos transformados, de Cristo estar fluindo de dentro para fora. Jesus está se expressando através de nós, para que a gente não venha machucar, para que a gente não venha ferir, para que a gente não venha desanimar, para que a gente não seja um motivo de pessoas se desviarem, para que a gente não venha ser motivo de pessoas estarem ressentidas, magoadas, rancorosas,
feridas, tristes, abatidas. Então, nós precisamos ser. Porque quando nós somos, antes do fazer, vai dar certo. Né? Vai dar certo. Vamos ler Marcos, capítulo 1, 16 a 20. Diz, caminhando junto ao mar da Galileia, Jesus viu os irmãos, Simão e André, que lançavam as redes ao mar porque eram pescadores. Né? Veja de que Jesus, ele busca pessoas simples. Ele não procurou nenhuma pessoa gabaritada, um filósofo, alguém muito, um rabino, um sacerdote. Ele pegou pessoas simples e alguns deles iletrados, né? Então, ali, vindo pessoas e lançando rede ao mar, ele diz, né? Ele convida para o seguir. Venham comigo e eu farei com que vocês sejam pescadores, gente. Até então, eles sabiam que eram pescadores, mas de gente, talvez alguns deles tivessem até dificuldade de se relacionar com gente. Né? Exemplo de João, que foi chamado de Boanerges, filho do trovão. Né? Então, sinal de que o relacionamento era complicado. Mas depois ele foi chamado de filho do amor, né? O discípulo do amor. Então, eram pessoas simples, né? E esses deixaram imediatamente. O obedecer e seguir foi algo de imediato ao ouvirem Jesus. Né? Muitos de nós estamos nos demorando muito, né, em abandonar questões do velho homem, em obedecer princípios básicos e simples da palavra de Deus. De deixar imediatamente as redes e o seguiram. E pouco adiante ele viu outros, né? Tiago, filho de Zebedeu, João, seu irmão, que também estavam ali consertando redes. E o chamou, e eles o seguiram, deixando o seu pai, né? Olha, deixou o seu pai para seguir Jesus. Ele não somente deixou a pescaria, deixou o pai, né, no barco com os seus empregados e passou a seguir a Jesus. Né? Então, nós vamos ver que Jesus ele chama cobradores de impostos, pescadores para seguir. Né? Ele chama para andar com ele. Esse é o primeiro processo, né, de quando nós queremos em Jesus, andar com ele. O andar implica em aprender, em ser moldado, em ser influenciado pela vida dele. Primeira coisa que nós precisamos buscar, né, essa transformação, essa mudança. E no dia a dia nós precisamos ir ali para os evangelhos e, sabe, poder contemplar a Jesus. O seu modo de agir, o seu modo de falar e desejar, sabe, ter a mesma atitude diante das mesmas circunstâncias que ele viveu. Ser um imitador de Jesus. Né? Viver como ele viveu. Né? Então, o primeiro passo é o chamado. Alguém foi chamado para seguir Jesus aí? Foram chamados para fora, né, do mundo para vir fazer parte, da sua eclesia, da sua igreja. Segundo, há um preço. Queridos, não pense de que é fácil seguir a Jesus. Existe um preço a ser pago. Né? Lucas 14, de 26 a 33, diz o seguinte: se alguém quer vir após mim e não me amar mais que ama seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos, suas irmãs e até a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Hoje, as pessoas, por qualquer coisa, faltam culto, não se dispõem a servir, a fazer qualquer coisa, estão sempre ocupadas, né, com outros senhores, com outras prioridades. E o Senhor está dizendo que o preço é amá-lo acima de tudo, é de priorizar. O amar Jesus, o Senhor, mais que pai, mãe, mulher, filhos e a própria vida, não quer dizer o abandono, tá? Você abandonar eles, mas está dizendo que é prioridade, a prioridade precisa ser o Senhor. Né? Então, ser discípulo de Jesus implica em ter ele como prioridade. Tá?
Quem não tomar a sua cruz e vier após mim não pode ser meu discípulo. Tomar a cruz é você ser alguém que tomava a cruz naquela época, foi alguém que foi julgado e sentenciado ao pior tipo de condenação, que era a morte por crucificação. E nos nossos, trazendo, né, contextualizando tomar a cruz, muitas vezes quando você se declara seguidor de Jesus, você vai ser incompreendido pela sua família, pela sociedade, você vai ser criticado, vilipendiado, em alguns países até torturado e morto. O Senhor nos chamou para tomar a cruz para a morte, o Senhor nos chamou para a morte. Né? E quando nós queremos poupar a nossa vida, ou seja, nós nos calamos para não sermos constrangidos, para não passar vergonha, não passar vexame, não saber o que vai dizer, não estamos tomando a cruz. Né? Não estamos indo após Jesus, estamos dizendo, eu sou o modelo, eu sou o exemplo a ser seguido, venham. Estamos dispostos a passar pelo que Jesus passou. Ele está nos chamando para passar. Né? Então, quem não está disposto, e esse é o preço para quem quer seguir a Jesus, não pode ser discípulo de Cristo. Pois qual de vocês, pretendendo construir uma torre, edificar, quando nós nos declaramos cristão, a nossa vida agora será edificada sobre Jesus. Ele diz, você começa a construir, você se declara cristão para a família, para os amigos, você calculou o preço disso, sabe qual o custo disso, para que ele pergunta para que você tenha os meios para concluir, para que você, tendo começado a caminhar, você não desista, se tornando escândalo. Às vezes, muitos se dizem cristão, aí vai dar uma festa, por exemplo, na sua casa, aí porque vai uns amigos, aí vai ter a cervejinha lá também. Vai ter umas músicas também que eles gostam também de ouvir, aí vai ter também as músicas para ele lá. Até vai dar risada das piadinhas das rodas que eles vão falar, e às vezes vão fazer até chacota de Cristo, e às vezes ele está lá no meio. Então, será que calculamos bem ao tomar a decisão para não acontecer de ficarmos sem ir ao fim dessa construção? Jesus fala, para não acontecer que, tendo lançado o alicerce, eu sou de Jesus, sou discípulo de Cristo, não podendo terminar a construção, todos os que virem vão zombar de você, vão zombar desse, dizendo, este homem começou a construir e não pôde acabar. Eu conto sempre uma história de um amigo meu de trabalho, de que toda vez que eu chegava na parte da fábrica, o pessoal mudava o comportamento, dizendo, o Denis chegou, eu não era chefe deles, era tanto quanto eles. Mas eles se posicionavam, se estavam com piada, com gracejo, parava. Porém, com esse outro amigo, colega, ele era chutado de um lado por outro, o pessoal fazia chacota, chamava ele de safado, de descarado, dentre outras coisas. Começar a obra e não construir e virar chacota. Lembra de Sansão? Enquanto a unção estava sobre ele, ele dominava sobre os inimigos, mas ele começou a vacilar. E aí cegaram ele, e aí começaram a fazer chacota dele, escarnecer dele, porque ele não foi até o final. Então, há um preço, há um preço para ser chamado de cristão, há um preço. Para ser chamado de discípulo de Cristo, há um preço. E a gente tem que calcular antes de tomar essa decisão, porque nós precisamos tomar ela e ir até o fim com essa decisão. Então, vamos passar para o próximo ponto aqui. Posicionamento ali, discípulo ou multidão? Onde é que nós nos encontramos aí? João 6:26 diz, Jesus respondeu, em verdade lhe digo, que vocês estão me procurando não porque viram sinais. Os sinais levariam a crer em Jesus. Os sinais levariam a
uma vida com Jesus, uma obediência, a chegar ao entendimento de que ele é o enviado de Deus, ele era o Messias, ele era aquele a ser seguido, né? Ele diz, vocês não estão me procurando porque viram sinais, mas porque querem comer pão e querem ficar satisfeitos. E é o que nós vemos muitas vezes. A igreja está lotada de pessoas que estão atrás de milagres, estão lá porque querem curas para as suas enfermidades, querem a solução para os seus problemas, querem melhorar as suas vidas, mas as pessoas só fazem parte da multidão, não são seguidores de Jesus, não são discípulos de Jesus, é só multidão, né, buscando pão e peixe. Né? Por isso a questão de calcular. Né? Falando ainda de discípulos e multidão, João 6, 68 diz, diante disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. E então Jesus pergunta aos 12, será que vocês também não querem se retirar? Ou seja, além da multidão, houve alguns que chegaram a ser chamados de discípulos, de seguidores, de imitadores, mas diante do confronto, eles deram para trás, né? Se escandalizaram, ou seja, não quiseram pagar o preço. Então, muitas pessoas, quando são confrontadas, não querem abrir mão do seu pecado de estimação, não querem abrir mão da sua vida de conforto, e aí pulam fora. Né? Mas o Senhor nos chamou para o estreito, querido. O Senhor nos chamou para sermos como ovelhas para o matadouro. Né? O Senhor nos chamou para morrer. Então, o Senhor disse que aquele que amar a sua vida, né, nessa terra aqui, vai perder, mas aquele que abrir mão da sua vida vai ganhar, né, vida eterna. É muito sério, né? Muitas vezes a gente fica só com a parte romanceada do evangelho, mas quando vem a verdade, né, muitos não suportam isso. Então, Jesus ele confronta aqui os discípulos, se eles não queriam ir com os demais. Porém, Simão Pedro, um dos apóstolos, né, ele diz, Senhor, para onde é que nós iremos? O Senhor é que tem, né, as palavras de vida eterna. Então, aquele que tinha obtido a revelação acerca de quem era Jesus, né, que vai declarar, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, ele sabia muito bem o que estava fazendo. Né, sabia muito bem o que ele queria. Havia convicção no coração dele. Né. Muito embora ele não sabia tudo que estava adiante dele, mas o Senhor sabia muito bem qual seria o fim dele. Né. Pedro não imaginava que negaria, quer dizer, Pedro não imaginava que viria a negar o Senhor, mas o Senhor saberia de que ele o honraria após ter negado, ao ponto de não se achar ser digno de ser crucificado da mesma forma que o seu Senhor. E ele foi crucificado de cabeça para baixo. Né? Aquele que havia desonrado por 3 vezes, ele pôde honrar com a sua própria vida, né? E com a contribuição que ele deu para a igreja, que ao longo da vida, discípulo fazendo discípulo, e chegou até nós, né? Graças a um Pedro. Né? Então, que ainda que na nossa caminhada venhamos tropeçar, né, venhamos trair a Jesus, que não sejamos como Judas, né? Que não houve no coração dele lugar de arrependimento, mas que sejamos como Pedro, né? Possamos nos arrepender e nos voltar para o Senhor. Amém? O fruto do verdadeiro discípulo, ou seja, o verdadeiro discípulo ele vai apresentar característica, ele vai dar frutos que serão indeléveis. Qualquer um que ver esses frutos vão dizer, este é um deles. Este é um dele. Né? Ele permanece na palavra. João 8:31. Então Jesus disse aos judeus que haviam crido nele, se vocês permanecerem na minha palavra, são verdadeiramente meus discípulos. Então, queridos, não há lugar para sermos ignorantes acerca da palavra de Deus. Nós precisamos conhecer essa palavra. Tá? Nós somos brasileiros, e quanto brasileiros nós temos uma Constituição. Nessa Constituição existem regras, né? Existem leis
que vai reger todo o nosso tipo de relacionamento e comportamento em relação a muitas coisas. E o não conhecer essa Constituição, quando nós transgredimos, não nos torna inocentes. Nós seremos julgados, sentenciados e condenados se nós transgredirmos qualquer ponto dela, ainda que nós a ignorarmos. Não é diferente a palavra de Deus. Por isso nós precisamos conhecer a palavra. Amém? Jesus disse, então, se permanecerem minhas palavras, verdadeiramente são meus discípulos. Então precisamos conhecer a Jesus. A Bíblia diz que nós devemos seguir e prosseguir em conhecer ao Senhor. Isso é diariamente, por toda a nossa vida, nós vamos conhecer, e na eternidade, por toda a eternidade, nós vamos continuar a conhecer a Deus, porque Ele é infinito. Amém? O fruto do verdadeiro discípulo, né? O verdadeiro discípulo, ele dá fruto. João 15:8 diz o seguinte: nisto é glorificado o meu Pai, que vocês deem muito fruto, e assim mostrarão que são meus discípulos. Não é qualquer fruto, não. Não é pouco fruto, não. É muito fruto, queridos. E talvez você possa até entrar em crise. Como é que eu vou corresponder com a expectativa do meu Senhor? Querido, o Senhor ele já preparou tudo para que isso seja possível, sabe? E isso é impossível ser produzido de você mesmo, de mim mesmo. Nós não temos como produzir o que o Senhor quer de nós mesmos. Por isso o Senhor diz, todo ramo que tiver ligado a mim, esse dá muito fruto. O segredo é estar ligado a Ele, é ser dependente dEle em tudo. Dependência. Relacionamento vai nos levar a essa dependência dEle para tudo. Para tudo, precisamos nos voltar para Ele e falar, Senhor, esse é o meu desafio. Senhor, essa é a minha necessidade. Senhor, sabe, para cada detalhe, no seu relacionamento com seus filhos, com sua esposa, com seu marido, com a igreja, com tudo. E nesse relacionamento, nós vamos dar muitos frutos. Mas nós somos preguiçosos, letárgicos, negligentes, e não desfrutamos do melhor do Senhor. Você entende isso? Você entende isso? É fé, não é razão. É fé. Precisamos nos relacionar pela fé. Pela fé nós conquistaremos território em nossa alma, na nossa vida. O fruto do verdadeiro discípulo é amar o seu próximo, o seu irmão. Nisso, nós seremos conhecidos como discípulos. Nisso, todos conhecerão que vocês são meus discípulos, se tiverem amor uns com os outros. Muitas vezes nós estamos nos destruindo, nos ferindo, nos machucando. Falta de amor. Por que essa falta de amor? Porque eu quero ser amado. Eu sou um egoísta, eu quero atenção para mim, eu quero cuidado para mim, eu quero ser servido. E se tem alguém disputando isso, eu acabo dando um chute, um chega para lá nele, vamos ter dificuldade, problema relacional, não haverá amor nisso, porque eu estou no centro. O eu. Né? Nós precisamos amar. Tá? E amar é dar de você, dar do seu tempo, dar da sua atenção, dar de si para o outro, se preocupar, saber como é que vai, como é que está. Não perguntar por perguntar, mas no interesse de auxiliar, de ajudar, no que for, nem que seja abraçar, orar, liberar uma palavra de Deus para essa pessoa. Bem, nisso o Senhor vai ser glorificado, Deus será glorificado. Nisto os homens verão
as nossas boas obras e vão glorificar a Deus. Esse é o fruto do discípulo. É o fruto de quem é discípulo, de quem reflete o caráter dele, de quem manifesta Jesus através daquilo que é. Ninguém pode dar aquilo que não tem, mas você foi amado loucamente, extravagantemente ali na cruz. Foi por você que ele morreu. Então, aquilo que você recebeu dele, entregue, dê. Aí nós somos chamados a amar os nossos próprios inimigos. O verdadeiro discípulo obedece a Deus. Você é obediente? Você está considerando o que a palavra de Deus diz e está procurando acertar? Está procurando colocar em prática isso? Obedece a Deus. 1 João, capítulo 2, 3 a 6, diz o seguinte: nisto sabemos que temos conhecido a Jesus, se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço, mas não guarda os seus mandamentos, esse é mentiroso e a verdade não está nele. Então, então se nós amamos, se nós temos conhecido o Senhor, nós guardamos o nosso mandamento. E Jesus ele pôde resumir o mandamento em 2, amar e amar. Lembra dele? Amar a Deus sobre tudo. Então, se nós amamos, nós não vamos nos dirigir aos ídolos, nós vamos nos submeter a Ele, nós vamos buscar a Ele, Ele será o centro, Ele será tudo, Ele será a prioridade em nossas vidas. E o nosso próximo, como a nós mesmos, amar. Então, guardar os seus mandamentos. Se nós cumprirmos esses 2 mandamentos, cumpriremos todos os mandamentos, Mas se nós somente, se a nossa fé nele se basear no que nós podemos falar através dos nossos lábios, mas isso não se manifesta naquilo que nós vivemos, vã é a nossa fé. Então, aquele que diz que eu conheço, mas não guarda os seus mandamentos, esse é mentiroso e a verdade não está nele. Mas quem guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. E nisso sabemos que estamos nele, ligado. Todo ramo que está dá fruto. Se estamos ligados nele, nós vamos amar como ele ama, incondicionalmente. Não vou amar somente aqueles que me amam, que se aproximam de mim. Vou amar todos incondicionalmente como o Senhor nos ama. E quem diz que permanece nele deve andar como ele andou. Imitador, seguidor de Jesus. Andar como ele andou. Amém? É tudo que ele quer de nós. Então, precisamos refletir nessa noite. Estou seguindo a Jesus ou apenas admirando os seus ensinos? Muitas vezes a gente fica admirando, dizendo, boa essa palavra, mas sem a intenção de obedecer, de colocar em prática. Estamos só admirando, achando que, poxa, o evangelho é a coisa mais linda. Mas quando ele é vivido, é melhor ainda. Que áreas da minha vida eu ainda não entreguei ao senhorio de Cristo? Que áreas? Precisamos estar nos avaliando constantemente, diariamente. Que área da minha vida eu ainda não entreguei ao senhorio de Cristo? Ainda sou vaidoso, orgulhoso, soberbo, mentiroso? Que área da minha vida? Sou egoísta? Não me importo com os outros? Sou voltado para os meus próprios interesses? Que área da minha vida ainda não entreguei ao senhorio de Cristo? Tenho buscado crescer como discípulo? Você tem procurado ler livros? Tem procurado se relacionar, ministrar a outros? Anunciar a palavra, discipular a outros? Tem procurado meditar na palavra, que é muito mais do que você simplesmente ler, mas a meditação é uma ação com intenção. É você refletir sobre aquilo que você está lendo, com a finalidade de que aquilo possa produzir em você mudança, transformação. Ou estou estagnado na fé? Infelizmente, quando nós olhamos para a igreja, é o que nós vemos, muitas pessoas estacionadas num lugar confortável,
né? O discipulado, esse momento, né? Quantas pessoas fugiram ao ponto de você ver, às vezes, uma pessoa nesse momento, né? É complicado. As pessoas não querem ouvir a Cristo. As pessoas querem ouvir e receba. Deus vai te abençoar, Deus vai te prosperar, Deus vai te dar o carro, Deus vai te dar a chave. As pessoas querem ouvir isso, mas quando o evangelho não é este, muitos se escandalizam e batem em retirada. Então, precisamos buscar crescer como discípulos, não estar estagnados na fé. Amém? Então, que o Senhor possa abençoar a sua vida, né? Que você não venha desistir dessa caminhada, mas que você venha perseverar, sabendo que no final dessa jornada há uma recompensa, tá? Vai valer toda lágrima, todo suor, todo sangue, se for necessário. Vale a pena perder a vida, se for necessário, porque o que está proposto para nós é muito maior. É algo que nós não temos como conceber com a nossa mente. É algo grandioso, algo poderoso que Deus tem para cada um de nós, querido. Com o fim da nossa santificação, com o fim de tudo, a vida eterna com Deus. Porque haverá uma vida eterna, né? Todos nós somos seres eternos, mas a eterna com Deus é o que nós aguardamos, amém? E que ela haverá de se manifestar quando Cristo vier. E para esse momento precisamos nos preparar todos os dias. Então, vamos fazer a obra enquanto é dia, porque a noite virá quando mais nada poderá ser feito. Amém? Seja um discípulo do Senhor. Morra a cada dia para si mesmo, para que o Senhor ele possa se manifestar através da sua vida. Jesus ele quer ser conhecido através de você. Você precisa refletir a sua glória com uma canção, refletir sua glória para que todos vejam, para que todos creiam. Amém? Que Deus te abençoe. Todas as quintas nós teremos esse encontro aqui, tá? Esse momento aqui às 20 horas. Então, teremos 10 aulas aí pela frente, ok? Que o Senhor te dê vitória sobre a carne, sobre o mundo, sobre o diabo. Amém? Glória a Deus. Sim, tem a apostila, quem quiser, o custo de R$50, muito embora não é obrigado, tá? Você pode printar aí e printar os slides, ou se você quiser, eu posso te enviar o slide, mas é bom que você estivesse anotando, porque isso precisa ser parte de nós. Se você ficar só no que ouviu, você perdeu aí 70% de tudo que o Senhor nos falou aqui. 70% você perdeu se você não anotar, não trabalhar isso aí. Bem, nós teremos atividades e teremos prova também, viu? Pastor Washington, pode falar. Glória a Deus, fico feliz, de ver a turma aqui comparecer aqui. E isso é muito importante, a gente ter esse entendimento, essa sede de buscar Deus, de ouvir a palavra. Eu sei que muitos teriam muitas outras coisas para fazer, mas hoje nós estamos aí se dedicando aí a ouvir mais a palavra do Senhor, e aprender mais e deixar a palavra entrar, porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus, Deus abençoe a todos, que todos tenham uma noite abençoada, uma noite tranquila. Um beijo, um abraço apertado para todos os filhos aqui e filhas aqui que hoje participaram dessa primeira aula. Que seja bênção e que é importante, você colocar o seu joelho no chão antes de dormir, orar pela igreja, orar pela sua família, orar pela sua vida e colocar todos os seus planos e propósitos nas mãos do Senhor. Um beijo no coração, parabéns, pastor Denison, que conseguiu imprimir nessa aula aí muita verdade, muito sentimento. A palavra é essa, muita verdade,
para que o Espírito Santo possa trabalhar no coração de cada um aí. Em nome de Jesus. Deus abençoe a todos. Só um segundinho. Dá um oi aí, você que participou no grupo. Dá um oi aqui, para que eu possa mandar para você as atividades. Pastor Wagner quer saber referente a... Tem eco aí. Eu não ouvi. É o seu. Repete aí, Elisa. Oi, Yara. A mãe de Elisa. Yara, repete aí que eu não ouvi, não. No grupo, eu falo no grupo do WhatsApp da igreja. Você vai Tá ouvindo aí, pastor? Você vai clicar lá em Denison, no grupo do WhatsApp. Eu botei um joinha lá. Você vai clicar lá em Denison, falar com Denison e vai dar um joinha no WhatsApp. Pastor, tá ouvindo aí? No particular meu no WhatsApp, você dá um oi lá. Entendeu? No particular do WhatsApp, você dá um joinha lá para mim. Fala, Wagner. Evangelismo. O evangelismo, dia 16, tá ok? Tem alguma Sim. dificuldade? Desse domingo a 8 será o evangelismo. Mudou para o dia Beleza, dia 24. 23. 24? 23. Pronto, beleza. É o próximo domingo, é 24 ou 23? 24. Isso. Vamos Próximo, às orar e 9 vamos horas, E às 9 horas, lá na frente da igreja, no domingo, dia 24, não é isso? Evangelismo. 24, isso mesmo. Dia 30 é no sábado, às 19 horas, Rede de Homens. Vai ser lindo, vai ter um festival de hot dog e muita presença de Deus. Amém. Glória a E Deus. dia 7 de setembro, domingo, aniversário da Church Comunidade Profética. Ser benção. Amém. Que Deus abençoe, queridos. Shalom. Shalom, Adonai. A paz do Senhor Jesus. Até a A próxima. paz, boa. Amém. Shalom. Boa noite. Shalom, boa noite. Buenas. Shalom. Shalom. Até a próxima. Dia